Meia Hora da Seguridade é o nosso encontro semanal aqui na TV Floripa. Você vê todas as terças às 19h30, com reprise às quintas-feiras às 21h30. Pode ver também em qualquer lugar do Brasil pelo www.tvfloripa.org.br. E agora, inclusive, uma novidade aí pela nossa produção, o João, o Fernando, que é a nossa TV Meia Hora da Seguridade no YouTube. Você procura lá Meia Hora da Seguridade e vai ver lá que nós já postamos quase 20 vídeos, em geral da série Sindicatos, Saúde do Trabalhador, o SUS, enfim, sobre vários temas que nós estamos agrupando de maneira temática. E, inclusive, esse que nós vamos falar hoje é um tema específico sobre a imigração, especificamente dos haitianos no Brasil. Nós já fizemos um primeiro programa onde a gente conseguiu ir ao encontro de vários estrangeiros, senegaleses, africanos em geral, e em especial de haitianos que estavam ali em Chapecó. Naquela oportunidade, junto com Gerardo Iglesias, que é o secretário regional da UITA, a União Internacional dos Trabalhadores da Alimentação, ali do escritório de Montevidéu, para a América Latina, fomos junto com Gerardo Iglesias e com o Genir Ponciano, que é o presidente do sindicato ali da carne, dos trabalhadores na indústria de carne de Chapecó, e visitamos inclusive a casa onde esses africanos, esses haitianos moram. Verificamos condições de habitação lastimáveis e ali os próprios estrangeiros, os próprios imigrantes conversaram com a gente no sentido de falar um pouco das suas dificuldades, falar um pouco inclusive que estavam trabalhando muito, que o Brasil, ao contrário do que se difunde por aí, que brasileiro é vagabundo, brasileiro não gosta de trabalho, o Brasil é um país que se trabalha muito. E esses estrangeiros estavam dizendo isso, que no Brasil o trabalho é grande e, infelizmente, o salário não é tão grande assim, não. A compensação para tanto trabalho não é o que se merecia. Nós vamos dar, então, a sequência a esta série que nós estamos fazendo sobre o trabalho do imigrante no Brasil. Depois desse primeiro programa que eu descrevi, vamos fazer um segundo programa agora com um pesquisador que é brasileiro, mas é professor lá em Massachusetts, nos Estados Unidos. E lá ele trabalha muito com o tema da imigração. Vocês vão ver rapidamente, ele vai se apresentar. Nós gravamos este vídeo com ele lá em São Paulo, né? E agora estamos editando, trazendo esse programa editado para vocês conhecerem um pouco mais de profissionais, de pessoas, em especial professores como o Carlos Eduardo Siqueira, que tem feito um trabalho fantástico sobre o tema da imigração lá nos Estados Unidos. Mas deixa que ele se apresenta rapidamente aí para vocês. Meu nome é Carlos Eduardo Siqueira, eu sou brasileiro, radicado em Boston há cerca de 19 anos. Sou professor da Universidade de Massachusetts, no campus de Boston, em um local, numa área dos Estados Unidos onde existe um grande número de brasileiros imigrantes, e tenho tido experiência de trabalho com os imigrantes já há quase uma década, um pouco mais de uma década, e seria bom poder compartilhar com vocês a minha experiência em relação ao que ocorreu com esses imigrantes, o que seria interessante conhecer dessa experiência para também poder servir de exemplo ou de sugerir algumas ideias para o que poderia ser feito com os haitianos que imigraram para o Brasil no período recente. Agora que vocês conheceram um pouco mais aí o Carlos Eduardo Siqueira, esse brasileiro que mora e trabalha em universidade nos Estados Unidos, eu perguntei a ele, né, vamos tirar um pouquinho da sabedoria, do conhecimento de Carlos Eduardo sobre esse tema da imigração. Isso é importante, aliás, o pessoal que está nos vendo, né, numa TV como a nossa, que é uma TV comunitária, que é um pessoal que tem um interesse diferenciado,
É importante que saibam que no mundo existem sempre quadros que estão aí, sejam nas universidades, no movimento sindical, no movimento popular, mas quadros que continuam acreditando que organizar a classe trabalhadora, que apoiar os movimentos progressistas é um dos objetivos da nossa vida, que fogem desse individualismo a qual chegou a nossa sociedade. Às vezes a gente se pergunta, né? Por que tanta violência? Por que isso acontece? Ora, nosso país, o Brasil, vem melhorando muito, a miséria diminuiu muito e a gente sempre relacionou a miséria com a violência, imaginando que quando nós tivéssemos então a superação da miséria, nós teríamos a queda dos índices de violência. Ora, a miséria não está longe de ser superada no Brasil, mas é inegável que o Brasil tem melhorado muito, que aquele exército de pessoas que viviam na miséria já diminuiu muito. E por que a violência então não diminui? Por conta, inclusive, um dos debates que se faz é essa questão do modo como se organiza a nossa sociedade, que é uma sociedade individualista e que não consegue, quem está na elite, a elite que dirige esse país, é um salve-se quem puder, cada um por si, Deus por todos. E isso se reflete nos meios de comunicação aí de massa, né? As novelas da Rede Globo que reproduzem o individualismo, que reproduzem interesses mesquinhos, na minha opinião pessoal, e de vários autores, né? Enfim, e que a gente acaba conseguindo furar esse tipo de coisa com a internet e meios alternativos como esse da TV Floripa e, inclusive, ampliando a rede de relações que temos com profissionais solidários, com profissionais que estão abertos a movimentos progressistas, a movimentos que visem cada vez mais humanizar a humanidade, que não querem passar por esse planeta durante sua vida e apenas ter ganhado bem, comprado uma boa casa, um bom carro e pronto. A vida é muito mais que isso. Por isso que gente como o Carlos Eduardo faz um trabalho muito interessante lá e abre todo o seu trabalho, toda a possibilidade que tem para estudar esses fenômenos da imigração, por exemplo, são fenômenos relacionados à miséria e à exploração. Então vamos ver um pouquinho o que ele nos diz da experiência que ele tem aí com esse tipo de questão lá nos Estados Unidos, porque nós estamos falando dos haitianos aqui no Brasil, mas esse é um fenômeno que agora é novo para a gente, mas já é antigo na humanidade. E na história recente, inclusive, já tem um tempinho que ele aconteceu com muita frequência nos Estados Unidos e na Europa. Vamos ver o que o Carlos Eduardo fala um pouco sobre isto. Por exemplo, uma das coisas que a gente teve que fazer inicialmente com os imigrantes brasileiros é procurar uma maneira de organizá-los, com algum tipo de organização que eles tenham a direção, que possa ajudá-los a lidar com os problemas diários que eles vivem no Brasil, que variam desde encontrar residência, encontrar lugares para eles poderem ter algum nível de lazer, se informar alguma coisa que eles precisem do ponto de vista de alimentação, de atenção médica, de escola, no caso de haver crianças, enfim, criar um espaço onde eles se sintam donos do pedaço, como a gente costuma falar no Rio de Janeiro, e que eles possam, com isso, ter condições de eles mesmos definir o que é que eles precisam, porque isso ajuda muito a eles se tornarem donos do seu próprio destino no Brasil e perder um pouco daquela sensação, daquele sentimento que é comum a muito imigrante, de se sentir isolado, de se sentir sozinho, de se sentir distante das populações, das cidades, dos bairros onde eles moram. Então é muito importante que se abra esses canais, é muito importante que a gente conheça a realidade deles. Então, no caso dos brasileiros, para mim foi razoavelmente fácil, mas para quem não conhece o que é o Haiti, para quem não conhece de onde eles vieram, por que é que eles vieram, é importante procurar saber tudo isso. É importante também procurar saber qual é o projeto que eles têm,
Isso tudo faz parte das conversas que é preciso ter, e preciso ter um espaço organizado onde eles possam se sentir à vontade para começar a conversar sobre isso. Interessante, não é? Aliás, eu gostaria de comentar o seguinte: muitas vezes nós temos aquele complexo de inventor da roda. A gente quer inventar uma novidade, quer achar que é o primeiro no mundo. E você vê esse fenômeno, por exemplo, da imigração e da exploração de imigrantes. Isso é muito antigo. Então, ao invés da gente querer começar do zero aqui no Brasil, uma coisa muito importante para compreender o que está acontecendo com o nosso país hoje é buscar as experiências no mundo que já existem, né? E pessoas como Carlos Eduardo, dentre tantos outros que já estudaram esse fenômeno, não apenas nos Estados Unidos, no norte da América, mas na Europa. Tem muita gente interessante que já se aprofundou, né? Até por isso, inclusive, é que a regional da UITA, através do seu secretário regional Gerardo Iglesias, que eu citei no começo deste programa, está desenvolvendo um estudo e um programa para compreender melhor este fenômeno, que é financiado pela Central Sindical Finlandesa. Porque, como eu disse, aquilo que eu estava falando há pouco, a solidariedade internacional, ela existe, viu? Não é só o egoísmo aí que a gente enxerga hoje nas TVs, nos meios de comunicação em massa, o oportunismo, cada um por si, que existe. Infelizmente, isso é uma realidade. Mas a solidariedade também existe. Uma prova concreta, eu estou dizendo, é esse programa dos finlandeses que apoia a regional latino-americana da UITA para entender um pouco mais e dar amparo, dar um auxílio, quando puder, a esses haitianos que, na realidade, eles não imigram porque querem, né? Antigamente, eu sou paulista e se dizia assim, os nordestinos vêm para São Paulo porque é melhor. Primeira coisa que a gente tem que entender é que os nordestinos vinham para São Paulo porque precisavam, fugiam da miséria. E quando você, em São Paulo, começava a conversar com um nordestino, via que uma das coisas que ele mais queria era voltar para sua terra. Porque ele nunca quis vir para São Paulo porque era bonito, né? Mesmo porque um monte de prédio e cimento, ou isso ou aquilo. Ele vinha para São Paulo porque precisava. Da mesma maneira, esses trabalhadores imigrantes de países da África ou o Haiti, por exemplo, que estão vindo para o Brasil, não vêm porque gostam do Brasil, porque o Brasil é lindo, vêm porque fogem da miséria do seu país. E vem no nosso país, então, um horizonte um pouco melhor, que eles podem aí ter o mínimo, um salário ainda que ruim, né? Porque nós temos que saber que no Brasil o salário não é bom não, é ruim, mas mesmo assim tem uma estabilidade que, sem fato, principalmente nos últimos 10 anos, nosso país conseguiu uma estabilidade razoável, não só no controle de questões econômicas como inflação, mas em especial na questão do emprego. Hoje nós temos aí a situação de emprego que é uma das melhores do mundo. Quem se lembra, apenas para terminar esse bloco, quem se lembra do que foi o Brasil em 98, na crise de 99, a crise do emprego, onde as pessoas, mesmo que estivessem quase morrendo, um grande número de trabalhadores tinha medo de se afastar do trabalho, porque se fosse demitido e ficar doente era um dos motivos para ser demitido, sabiam que teriam sérias dificuldades para encontrar um novo emprego. Então a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos. A CONTAC, Confederação Nacional dos Trabalhadores da Alimentação, ligada à CUT, e a Regional Latino-Americana da UITA apresentam o Programa de Treinamento sobre a NR36. Assinada pelo ministro Manuel Dias no dia 18 de abril de 2013 e publicada no Diário Oficial no dia 19 de abril de 2013, a NR tem 16 tópicos e um anexo. A CONTAC está propondo criar o Observatório Nacional de Acompanhamento da Implantação da NR. Para maiores informações, entre no nosso site www.contacbrasil.org
ou da UITA, www.hel-ita.org. Também por e-mail, contaque nr36@gmail.com. Participe, a luta é de todos nós. Meia hora da seguridade. Voltamos então com o segundo bloco, hoje falando sobre o tema da imigração dos haitianos. Carlos Eduardo, que é um professor lá da Universidade de Massachusetts, nosso entrevistado, e conseguimos entrevistar ele num congresso em São Paulo, e nós estamos apresentando então nessa edição o que nos diz esse professor de universidade norte-americana que é, na realidade, um brasileiro. E olha que interessante, o que ele fala agora para nós. Para você conhecer um pouquinho melhor essas pessoas que estão vindo para cá, precisa conhecer o país de origem também. Como é que é o Haiti, de onde vêm essas pessoas, e é isso que o Carlos Eduardo fala agora para nós. Olha só como é que, quando você quer conhecer um problema, né, e esse fenômeno da imigração está gerando alguns problemas no Brasil, porque eles vêm sem documentos, vêm com uma série de dificuldades, e aí você vê que para entender melhor, para compreender e para melhorar a condição de vida e de trabalho dessas pessoas, nós precisamos ampliar um pouco o conhecimento sobre o que está acontecendo. E aí o Carlos Eduardo vai lá na origem. Vamos ver um pouquinho o que ele fala sobre o Haiti. A gente precisa entender de onde eles vieram no Haiti. O Haiti é um país pequeno, mas é um país que tem uma história muito longa de enfrentamentos políticos, de experiência política, de muito sofrimento também, com terremotos, com guerras civis, houve muitas invasões do Haiti. Então eles têm uma história muito rica e muito sofrida também. E é possível que esses imigrantes tenham vindo de parte diferente do Haiti, ou até que eles tenham vindo da capital de Port-au-Prince, mas houve muito conflito no período mais recente. Nessa capital, houve golpe militar no Haiti, houve sequestro de presidente, ou seja, eles têm uma história política muito interessante de conhecer. Além disso, alguns deles vêm da República Dominicana. Em outras palavras, eles não vêm para o Brasil direto do Haiti, passaram pela República Dominicana, fizeram uma trajetória que veio pela América do Sul, foram para a Colômbia, foram para o Peru e se espalharam pelo Brasil afora. Então, na verdade, não é só em Santa Catarina que eles estão. Eles estão no Mato Grosso, aqui em São Paulo existe um número muito grande deles, e a impressão que eu tenho é que a gente deveria, e é importante procurar, através do observatório dos imigrantes que existe na Universidade de Brasília, cujo objetivo é justamente formar redes e entender melhor os diversos grupos de imigrantes que têm chegado no Brasil, que, aliás, não são só haitianos, tem também africanos, como também já me foi dito em relação ao que está acontecendo em Santa Catarina, procurar saber o que está acontecendo com eles em diversas partes do Brasil, tentar articular eles entre si, quer dizer, os grupos que estão no Mato Grosso, com os grupos que estão em São Paulo, com os grupos que estão no Sul, para eles poderem ter um sentimento também de identidade mais global dentro do Brasil. Que a gente sabe que aqui no Brasil existe um sentimento, em geral, de solidariedade, mas não é fora de cogitação que num futuro breve comece a aparecer problemas de preconceito contra os haitianos. De alguns aqui acharem que eles estão tirando os empregos deles, ou que eles estão criando problema na cidade onde eles moram. Então é preciso abrir tudo isso. E isso é uma tarefa que os sindicalistas, que as pessoas progressistas nos lugares onde eles estão, têm que procurar entender para poder ajudá-los de fato a se tornar integrados na sociedade brasileira. Porque eles vieram para cá para trabalhar, eles são trabalhadores, eles estão dispostos a contribuir para a nossa sociedade. Evidentemente, eles têm condições de trabalho muito ruins e é preciso, inclusive, ajudá-los para que eles possam se organizar para lutar por melhores condições de trabalho, porque as condições de trabalho desses imigrantes não são aceitáveis para ninguém. Então, eu não quero que seja o que aconteça com eles, o que aconteceu e acontece com imigrantes nos Estados Unidos, onde eles vão fazer o trabalho que o americano não quer fazer, como também o haitiano vai fazer o trabalho que o brasileiro não quer fazer, e eles são super explorados. E é justamente isso que a gente tem que entender, quer dizer, eles não estão aceitando isso apenas porque eles gostaram de trabalhar aqui, é porque realmente não tem muita opção. Então a gente tem que ajudar para que eles também consigam melhorar suas condições de trabalho e integrá-los na sociedade brasileira.
que eles possam aprender português, que eles tenham atividades culturais, por exemplo, de música, que eles gostam muito da música brasileira, a gente tem que conhecer a música deles também, eles gostam de futebol, a gente tem que conversar sobre isso também, enfim, criar mecanismos em que a gente possa se divertir junto também, porque senão a vida deles fica sendo só trabalho e dormir, né? Trabalho e alojamento, alojamento e trabalho. A gente tem que criar opções e procurar oferecer condições de eles terem algum nível de assistência médica, ver o que é possível fazer para ter, como eu já mencionei, ensino de português e procurar, evidentemente, responder às necessidades de língua que eles têm. Então, é muito importante conseguir alguém que seja liderança entre eles, que possa ajudar para organizá-los, para que eles possam, de fato, exercer a sua própria liderança, porque a impressão que eu tenho e o conhecimento que a gente tem é que muitos desses haitianos têm experiência política, foram militantes, tiveram muita experiência de luta, e a gente tem que aproveitar esse potencial para ver o que a gente consegue organizar no período que eles estão aqui, principalmente em se tratando de contato com sindicalistas. Interessante também, não é? Você vê que para compreender o fenômeno, você precisa entender de várias variáveis que influenciam. Mas agora, vamos chegando ao final do programa e gostaríamos que o Carlos Eduardo, vamos explorar um pouquinho mais a experiência dele, né? Falasse então especificamente dos imigrantes brasileiros, né, nos Estados Unidos, e em especial nós que somos aqui de Santa Catarina, ele tem uma experiência também muito específica. Vamos ver o que fala Carlos Eduardo sobre isso. O que é interessante, principalmente para os que são de Santa Catarina, e devem saber que existem muitos imigrantes brasileiros de Santa Catarina nos Estados Unidos e particularmente em Massachusetts, principalmente em Criciúma. E eu conheci muitos ao longo dos anos que eu estou lá, e nós temos procurado treinar os trabalhadores para que eles possam ter melhores condições de trabalho. Então, é importante lembrar isso, que esses trabalhadores imigrantes que chegaram ao Brasil e a Santa Catarina, a experiência que nós temos com os nossos haitianos, vamos dizer assim, que foram de Santa Catarina para os Estados Unidos, é de procurar ajudá-los para eles entenderem as leis brasileiras, como nós ajudamos lá para eles entenderem as leis e os direitos que eles tiveram e têm como trabalhadores, ajudá-los também a ter uma integração com a sociedade, no caso do estado lá onde a gente mora. E é muito importante o trabalho com as igrejas foram muito importantes para acolher esses imigrantes desde que eles chegam, ajudar eles a arrumar casa, ajudar eles a arrumar condições de vida, ou criar condições de vida decentes para eles. E nós enfrentamos uma situação muito complicada também nos Estados Unidos, que é a discriminação contra os brasileiros. E a nossa luta lá é que eles sejam reconhecidos como imigrantes, mesmo quando eles não têm documento, que a contribuição que eles dão para a sociedade dos Estados Unidos, através do trabalho que eles fazem, por exemplo, trabalhos em restaurantes, por exemplo, trabalho na construção civil. Hoje é muito comum encontrar trabalhadores brasileiros como carpinteiros, como pintores, como motoristas, alguns já têm filhos nos Estados Unidos, inclusive, e são cidadãos americanos, e ao longo desse período, o que a gente vem verificando é que a gente pode, de fato, melhorar as condições de vida dos imigrantes. É claro que não é um trabalho imediato, é uma coisa que pode levar tempo. É preciso compreender o que é que eles pretendem fazer como imigrantes, ou seja, eles pretendem ficar no país por pouco tempo, por muito tempo, eles mandam dinheiro para casa para sustentar as famílias ou não, para a gente poder entender qual é o sufoco que eles têm que enfrentar, um pouco salário que eles ganham, que também é a mesma situação lá. Às vezes existem problemas em relação à doença mental, de se sentir isolado, de se sentir discriminado, e a gente tem que trabalhar isso também, procurar evitar que haja conflitos, né? Conflitos em relação à falta de compreensão entre o grupo que chegou e o grupo que recebe, tanto lá quanto aqui, no caso lá, o caso dos catarinenses e de outros brasileiros, e os americanos, e aqui no caso de Santa Catarina, entre os haitianos e os brasileiros que moram lá. Então é preciso que os catarinenses se lembrem que aquele imigrante que chega hoje do Haiti é ele nos Estados Unidos também. É gente da família dele que está nos Estados Unidos. Então pensar que ele precisa ajudar a esses haitianos da mesma maneira que ele ajuda os familiares deles que estão, porque a situação é muito parecida. Os países são diferentes, os grupos são diferentes, mas ambos são imigrantes chegando numa terra nova,
onde eles têm que se adaptar, onde eles têm que se integrar, onde eles têm que se sentir felizes, onde eles têm que se sentir como uma área onde eles podem crescer e se desenvolver. Muitos vão ficar no país, outros não, então é preciso ter uma conversa com eles para entender qual é o projeto que eles têm de imigração, se eles, alguns vão querer ficar, e eu sei que os haitianos dão muito valor à educação, então é possível que muitos deles acabem trazendo as famílias. E se eles sentirem que tem oportunidade para os filhos deles, ou para eles mesmos, irem à faculdade aqui, ou terem ensino de boa qualidade, que eles sintam que eles podem progredir. Porque no essencial, o que o imigrante quer é dar melhores condições de vida para a sua família e para si mesmo. Alguns têm projetos de curto prazo, sabem que vão ficar por pouco tempo e vão voltar, e outros vão ficando e vão se tornar brasileiros. E vão se tornar haitianos com filhos que são cidadãos brasileiros e vão, de certa forma, gostar cada vez mais do Brasil, dependendo do que a gente fizer, os brasileiros fizerem, os catarinenses fizerem, para acolhê-los. Isso pode ser uma experiência muito positiva para ambos os lados, desde que aqueles que os acolhem entendam que isso não é uma coisa de curto prazo, é uma coisa que leva algum tempo, mas é importante e é possível que eles se integrem bem e que a gente aprenda com a cultura do Haiti, porque é importante perceber isso também. Muitas vezes a gente acha que eles trabalham em situações muito ruins e que eles não têm nada a contribuir. Ao contrário, eu acho que o Haiti tem uma história muito rica, eles têm uma cultura muito interessante, eles têm diferenças conosco que a gente precisa entender, como também os brasileiros com os americanos. A gente procura mostrar que no fundo, todo mundo quer a mesma coisa, mas que tem diferenças culturais, diferenças religiosas, diferença de comida, diferença de hábitos, que a gente precisa entender e precisa se solidarizar. E na medida que isso é feito de uma maneira tranquila, que não há nenhuma agressividade, nenhum preconceito, nenhuma discriminação, provavelmente nós vamos ter a experiência que nós já tivemos no Brasil, inclusive em Santa Catarina, que tem bastante imigrantes dos Açores, que tem bastante imigrantes de outros países da Europa, de italianos, que é o caso de Criciúma. Estamos reproduzindo outra vez essa situação em que um grupo sai de um país, no caso do Haiti, provavelmente por necessidade, não foi uma migração voluntária, foi uma migração por falta de oportunidade no Haiti, para construir uma vida nova. Eu acho que isso é muito bom no mundo de hoje, entender que isso vai acontecer. O brasileiro sai do Brasil, o brasileiro vai para Portugal, o brasileiro vai para a Espanha, vai para os Estados Unidos e também recebe. O Brasil hoje é um país que tem recursos, é um país que cresceu economicamente e, portanto, existem países mais pobres onde algumas populações resolvem que vir para o Brasil pode ser uma boa oportunidade. Então nós temos que entender isso, faz parte da história do Brasil. Há muito tempo isso parou de acontecer, mas parece que desde alguns anos para cá isso começou a acontecer e vai acontecer cada vez mais. Muito bem, então encerramos esse programa sobre a imigração dos haitianos no Brasil e rapidamente queríamos deixar alguns recados. Primeiro, que é uma série, esse já é o segundo programa, então se algum pesquisador, alguém tiver interesse, a gente pode gravar um programa com dados novos sobre essa questão dos haitianos. Em segundo lugar, vocês veem que a solidariedade internacional entre trabalhadores, ela existe e nós precisamos articular cada vez mais. Em terceiro lugar, pensando em articular essa rede, você vê que Carlos Eduardo tem uma experiência grande, Gerardo Iglesias ali no Uruguai tem outra experiência e no Brasil nós temos aí projetos, né? O Fabiano, que é lá do Mato Grosso, do Mato Grosso, aliás, que tem um projeto com haitiano. Temos em Brasília o Leonardo, que articula o Observatório da Imigração. Então vocês veem que nós precisamos, temos também a notícia ali da UNILA, da Universidade de Foz do Iguaçu, que tem pesquisadores. Nós precisamos então articular todos esses parceiros aí para a gente compreender cada vez melhor esse fenômeno e ter uma reação digna. Porque o que nós queremos, nós entendemos que são pessoas que fogem da miséria e que, se vêm para o nosso país, nós os recebemos, devemos recebê-los muito bem e com dignidade. Até o próximo programa.